Estimados irmãos encarnados e desencarnados, que a paz do Mestre Jesus esteja em cada coração, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Desejo iniciar fazendo-lhes uma pergunta contida na página 3 da obra Caridade, da Lavra Mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier. Diz o benfeitor Emmanuel: caridade. Haverá outra expressão mais nobre para designar o laço de íntima união entre nós, à frente do Criador? Diante de Deus, então, a melhor forma de nos apresentarmos é unidos de forma fraternal. Foi-nos solicitado, então, refletir hoje sobre o tema Caridade e Amor ao Próximo, a partir das questões 886 a 889 do Livro dos Espíritos. Lembremos inicialmente o Espírito Paulo, o apóstolo, que em nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, afirma: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Dois aspectos singulares nesta primeira parte da orientação de Paulo: a destinação do homem que reencarna para praticar a caridade, fazer o bem, sem o qual este homem não evolui. E as benditas consequências para todo aquele que praticar a caridade. Então, são duas coisas que devemos observar nesta primeira parte. Mas Paulo continua dizendo: essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fonte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. A afirmativa paulina é extremamente objetiva na medida em que decreta que a caridade é o único caminho para a felicidade eterna, com a remissão de todos os erros e de todas as imperfeições que carrega o espírito. É o exercício pleno da caridade, especialmente na fase encarnatória que cada um de nós vem vivendo na linha do tempo, que também assinala o porvir do espírito no plano espiritual, quando este espírito deixar o pesado invólucro carnal. Ela é tão importante que Paulo chega mesmo a denominá-la de facho celeste, numa clara alusão à luz que ela representa, a claridade necessária a iluminar o que ele chama de deserto da vida, uma vida sem realizações, uma vida pobre de atos beneméritos em favor do próximo. Mas em O Livro dos Espíritos, o codificador Kardec argui a espiritualidade superior na questão 886, perguntando: qual o verdadeiro sentido
da palavra caridade como a entendia Jesus. Ao que os espíritos superiores respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Observem que a trilogia benevolência, indulgência e perdão sempre pautou a vida de Jesus. Daí seu primeiro e grande ensinamento para todos nós. Eu gostaria que você refletisse e imaginasse esta trilogia como um pequeno banco de 3 pernas. Você conseguiria sentar neste banco se faltasse uma perna e restasse apenas 2? Muito provavelmente não. Daí a razão de eu dizer-lhe que esta trilogia é absolutamente indissociável. Elas precisam existir simultaneamente, sem a qual não sentaremos no banco da paz de espírito. Benevolência é bondade de ânimo, magnanimidade para com algo ou com alguém. O benevolente tem sempre o coração cheio de ternura. Por outro lado, indulgência significa clemência, misericórdia. O indulgente sempre procura o lado melhor de alguém ou de algo, na intenção de justificá-lo no erro. Por sua vez, o perdão é um ato de decisão no que se refere às questões internas que perturbam a paz de um indivíduo. Quem perdoa reconhece o erro alheio, mas não deixa o rancor penetrar-lhe o coração. Ora, sendo Jesus o nosso paradigma, ensinado pelos espíritos superiores, quando responderam a Kardec que ele era o tipo mais perfeito para nos servir de modelo, entendemos que o Evangelho por ele ensinado contém as diretrizes morais para o aperfeiçoamento da humanidade. Todas as leis morais que devem pautar, que devem reger o nosso comportamento em sociedade, em família, deve ser exatamente aquele ensinado por Jesus. Podemos dizer que o conceito de caridade apresentado pelos espíritos da codificação é a síntese de um programa de assistência material, moral e espiritual. Exposto de forma clara e objetiva pelo Cristo, na passagem evangélica denominada O Grande Julgamento, descrita por Mateus em sua narrativa do capítulo 25, versículos 31 a 46. Então eu convido você a rever esta passagem do capítulo 25 de Mateus, versículos 31 a 46, cuja temática é o grande julgamento. Nestes versículos, Jesus apresenta a parábola do rei, que separa aqueles que cumpriram a vontade do Senhor, assistindo a todos os que estavam com fome, com sede, nus, presos e doentes, daqueles que ignoraram essas exigências de amor e caridade, porque estavam mergulhados na sua vaidade e no seu egoísmo. Quando examinamos a narrativa evangélica em apreço, uma pergunta vem logo à baila: em que se baseou o veredito do rei? De certo que não foi nenhuma questão de ordem material ou religiosa. O julgamento se fundamentou apenas na prestação ou não da assistência. Aquela assistência falada anteriormente, não apenas material, mas espiritual. É de notar, entretanto, que Jesus não diz simplesmente: sois benditos porque ajudastes. Seria muito impessoal.
não realçaria o envolvimento afetivo que deve existir entre as criaturas. Jesus prefere situar o seu ensino em torno das necessidades humanas e, para dar maior força ao ensinamento, coloca-se na situação do carente de assistência. Exatamente, porque quando Jesus diz: tive fome, tive sede, careci de teto, estive nu, achei-me doente, estive preso, ele está estimulando em cada um de nós o sentimento da piedade, da compaixão pelos que sofrem. Sentimento esse que é o móvel da prestação da assistência. É o que mobiliza as nossas forças, o nosso entusiasmo, a nossa vontade de ajudar, de servir ao próximo. Ressalte-se ainda, nessa lição, o que se dá em relação a todos os ensinos de Jesus. A possibilidade de ver através da letra e perceber a amplitude da mensagem aí contida. Ou seja, ir além do espírito da letra. Dessa forma, aqui, com certeza, a fome, a sede e a carência de teto não são apenas materiais. Sim, Jesus não está falando apenas das coisas materiais, mas abrangem os reclamos afetivos e as ânsias de progresso do espírito necessitado. Esta fome, esta sede, esta falta de teto não se circunscreve apenas à questão da falta de comida, da falta de água ou da falta de abrigo, mas deve ser ampliada no sentido de nós entendermos as solicitações afetivas, as solicitações de progresso que o espírito está precisando. De igual modo, precisamos considerar a nudez, a doença e a prisão. Elas exprimem os estados de penúria moral em que a alma se encontra ignorante, debilitada pelas próprias imperfeições ou cativa de sentimentos inferiores que ainda carrega consigo. Portanto, nós não devemos perceber a nudez, a doença e a prisão apenas no seu aspecto material, de estar sem roupa, de não estar com saúde ou de não ter liberdade. Mas isso deve significar para nós exatamente essa penúria moral que a alma se encontra. E na penúria moral nós estamos desnudos, estamos adoecidos, porque a nossa alma está no estado de profunda ignorância. Ela está sofrendo, ela está debilitada pelas nossas próprias imperfeições ou através dessa prisão aos sentimentos inferiores que cada um de nós, enquanto espírito, carrega. Todas essas situações apresentadas, elas constituem apelos ao coração, incentivando dessa forma a prestação da assistência. Os que estavam à direita do rei, na narrativa evangélica, foram tocados interiormente e compreenderam o chamamento que lhes foi endereçado. Daí, haverem recebido a recompensa merecida. Entretanto, os que estavam à sua esquerda não sentiram compaixão pelos necessitados, não os ajudaram em suas carências, passando a sofrer as consequências dos seus atos. Então a narrativa mostra dois grupos bem distintos, os que atendem ao apelo e os que rejeitam ou não atendem ao apelo. Os que se dirigem para a prática da caridade e aqueles que a ignoram. E que, claro, aos olhos de Deus, isso vai fazer uma grande diferença e haverá uma separação do joio e do trigo, para que não sejam misturados no mesmo conjunto aqueles que fazem e os que não fazem caridade. Portanto, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Sim, lembremos que a última das leis morais, na parte 3 do Livro dos Espíritos, é a lei de justiça, amor e caridade.
E percebam que de todas essas leis morais, a única que tem uma trilogia é exatamente esta lei: justiça, amor e caridade. Pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Sim, porque todos nós gostamos de ser assistidos, de ser amados, protegidos, curtidos, alimentados nas nossas necessidades físicas, morais e espirituais. Por isso que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como irmãos, alertando o sentido da fraternidade. Na questão 887 do Livro dos Espíritos, está escrito: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Perguntou Kardec. E aí os espíritos superiores responderam: certo, ninguém pode devotar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos. Ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Então a gente percebe claramente que na resposta dos espíritos superiores a Kardec, eles procuram deslindar, esclarecer esta afirmativa de Jesus: amai os vossos inimigos. Não podemos amar os inimigos como amamos os amigos. Mas também é importante esclarecer que amar os inimigos é simplesmente perdoar as faltas que eles cometem contra nós. E se eles nos oferecem o bem, nos oferecem o mal, melhor dizendo, nós retribuímos com o bem, ao invés de, num processo de vingança, retribuirmos com o mal, em que nós teríamos o mal ao quadrado. Nesse aspecto, ninguém melhor que Emmanuel para aconselhar-nos as razões para amar os inimigos, que estão lá no capítulo 27 da obra Bênção de Paz. Diz o benfeitor espiritual de Chico Xavier: os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus, como nós, e consequentemente nossos irmãos, para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que age em nosso favor. O nome disso é equidade. Ou seja, aos olhos de Deus, todos somos iguais, os bons e os maus. Os inimigos são tão filhos dele quanto nós. E do mesmo jeito que Deus protege, auxilia, ampara aqueles que são bons, ele o fará também com aqueles que são maus, sempre na expectativa de que eles possam retornar ao caminho do bem. Segundo aspecto, segunda razão apontada por Emmanuel, diz assim: temos muito a dever aos amigos pelos estímulos com que nos asseguram êxito na vida. Mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos pelas oportunidades que nos proporcionam no sentido de retificarmos os próprios erros. O nome disso é justiça. Então veja que interessante. Nós devemos aos amigos por tudo aquilo que eles fazem no sentido de nos impulsionar para frente, para o nosso crescimento. Sim, claro. Nós também devemos lembrar, e lembrar com sabedoria e bondade, que os nossos inimigos, aqueles que ainda não gostam de nós,
para com aqueles que nós temos débitos a saldar? O que eles fazem contra nós são oportunidades para que nós possamos retificar os nossos próprios erros, as nossas imperfeições. Não esqueçamos que todos, invariavelmente, somos devedores uns dos outros. A terceira razão apontada, Emmanuel diz: o adversário é mais propriamente aquele que sulca a nossa alma. A feição do lavrador que cava na terra, a fim de que produzamos na seara do bem. O nome disso é reconhecimento. Emmanuel faz aqui uma comparação entre o lavrador e aquele nosso adversário, aquele nosso inimigo. Se o lavrador cava a terra para colocar a semente, esperar que ela germine e floresça para fazer a colheita, o nosso adversário faz a mesma coisa na nossa alma. Ele cava um espaço dentro de nós mesmos do qual deverá emergir o perdão, a caridade, o reconhecimento de que podemos fazer por ele o bem e não restituir o mal com o mal. Em seguida, Emmanuel diz: o amor pelos inimigos dar-nos-á excelentes recursos contra o desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. O nome disso é senso de oportunidade. O que Emmanuel está querendo dizer? Nós, quando estamos nesse processo de adoecimento espiritual, seguramente nós teremos o adoecimento material, corporal, porque há uma interconexão, uma interligação profunda entre matéria e espírito, entre corpo e espírito. Ora, se nós podemos, naquele estado de tristeza, de mágoa, de raiva contra alguém, se nós podemos desenvolver diferentes problemas de saúde física, Emmanuel aponta o amor pelo inimigo, por aquele que inclusive talvez esteja a causar aquelas alterações corporais, como um meio preventivo, como algo que nós devemos aproveitar a oportunidade para, em perdoando, em amando o inimigo, melhorar aqueles nossos problemas de ordem corporal, de ordem física. A quinta razão apresentada por Emmanuel, ele diz: orando em benefício dos que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. O nome disso é prevenção. Duas coisas a gente observa. Primeiro, o valor da oração. A oração é capaz de prevenir o que Emmanuel chama de perturbação. E o segundo aspecto é orar em benefício daqueles que estão nos fazendo mal, que estão nos ferindo. E isso é um gesto de profunda grandeza espiritual. Estão aí embutidos não apenas o perdão pelo inimigo, mas também a benevolência e a indulgência. A sexta razão apresentada por Emmanuel, ele diz: uma atitude respeitosa para com os adversários nunca nos rouba tempo ao serviço. O nome disso é respeito. Em que pese ele ser o nosso adversário, ele continua sendo um ser humano, continua sendo um filho de Deus. E nesta condição, ou nestas condições, ele precisa ser respeitado. Há um componente ético nessa relação para com os nossos adversários. E todas as vezes que nós temos essa atitude respeitosa para com eles, nós estamos garantindo o nosso tempo para servir. Não há um tempo perdido que existiria se nós faltássemos com respeito, se nós o tratássemos de forma antiética. A sétima razão apresentada por Emmanuel diz: amando os inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus,
Com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflição e aborrecimento. O nome disso é lei de causa e efeito. Ora, existe algo muito interessante de nós notarmos nessa afirmação de Emmanuel, quando ele diz entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus. Nós bem sabemos que tudo que pensamos e fazemos anteriormente a acontecer, Deus já sabe. O seu scanner permanente faz a leitura no nosso coração. Então a gente precisa entender que quando estivermos nessa circunstância de amar os inimigos, que nós o façamos de forma sincera. Que nós não tentemos enganar a Deus, porque o prejuízo será muito grande. E ele aponta qual é o caminho para nós amarmos com sinceridade, que é usando as melhores vibrações de fraternidade, verdadeiramente respeitando de forma ética o nosso inimigo, aquele que nós ainda não conseguimos amar, de forma fraterna. E há uma consequência natural disso, que é a eliminação de 90% dos motivos de aflição e aborrecimento. E você poderia perguntar, e por que não os 100%? Os 10% ficam faltando para que nós estejamos permanentemente na luta pelo perdão, pela compreensão aos nossos inimigos. A oitava razão diz: abençoando em silêncio os que nos criticam ou golpeiam, protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a providência divina nos concedeu. O nome disso é resignação e bondade. Não é fácil, mas é possível que nós abençoemos aqueles que nos criticam ou que nos golpeiam. E os abençoemos em silêncio, sem estardalhaço, sem querer, usando uma expressão popular, passar na cara deles que nós os estamos compreendendo, os estamos perdoando, os estamos amando. Não. Ao recebermos qualquer tipo de golpe ou de crítica, nós devemos assimilar, da mesma forma que o lutador de boxe assimila um cruzado de direita no plexo solar, né? E ele assimila aquele golpe, procura fazer com que aquela dor se dissipe pelo organismo, e quando ele reage na volta da luta, ele já volta no sentido de buscar golpear também o seu adversário. Claro que nós não vamos golpear ninguém. O exemplo é apenas para que nós entendamos como é que nós assimilamos a luta. No silêncio, orando. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente está protegendo todo aquele esforço que a providência divina nos concedeu para a gente trabalhar em favor do próximo. Por isso que nós consideramos que isso é resignação e bondade. Em que pese a dureza do adversário, nós resignadamente assimilamos o golpe e devolvemos aquele golpe sob a forma de bondade, sob a forma do bem. A razão número 9, diz Emmanuel, a serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. O nome disso é atitude preventiva. Então retorna de novo ao aspecto da prevenção. Aqui com dois elementos distintos, a serenidade e o apreço para com os inimigos. Porque todas as vezes que nós utilizamos esses dois elementos, nós evitamos que as próprias preocupações que nós temos para com eles nos destruam, nos façam mal, nos façam adoecer. Usando uma expressão popular, nos tirem do sério. E a última e 10ª razão, Emmanuel diz: o amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência. Isso é importante, hein? O amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência. Na hipótese de serem malfeitores confessos. Porque quando Jesus nos diz: ide e reconciliai-vos
com o vosso adversário, ele nos ensina a fazer a paz em nossas relações. Como não é justo privar de tranquilidade uma criança ou um doente. Mas em trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda cooperar com eles. Aquela história de que não podemos amar os inimigos como amamos os amigos, mas temos a obrigação ética e moral de nos reconciliarmos, de não fazermos mal a ele, de não restituirmos o mal com o mal. E ele faz uma analogia com a privação da tranquilidade para uma criança ou para um doente. A criatura já está numa situação de dificuldade e você ainda vai impor mais dificuldade a ela? Na questão 888, Kardec pergunta aos espíritos superiores: que se deve pensar da esmola? E os espíritos respondem: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Então o início da resposta já é duro. Quem se condena a pedir esmola, todo aquele que é obrigado a esmolar, já está degradado física e moralmente. Daí se torna um ser embrutecido. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Devemos ajudar, sem humilhar, sem diminuir, sem deixá-lo numa situação angustiante de que está devendo algo a alguém. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguém. Se você pode dar a esmola, conceda a esmola, mas melhor será ou melhor seria conceder a oportunidade de que aquela pessoa trabalhe, oferecer-lhe emprego, para que ela não precise ficar na degradante condição de esmoler, de estar pedindo as esmolas. O espírito Vicente de Paula, em bela dissertação sobre esse assunto, assinala que a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. E ele diz ainda: deve-se distinguir a esmola, propriamente dita, da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muita vez sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. E chama então a nossa atenção para algo extremamente importante. São Vicente de Paula, o espírito Vicente de Paula. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Então é muito interessante essa colocação de Vicente de Paulo, aqui relatada em 3 momentos distintos, porque a primeira coisa que ele nos ensina é diferenciar esmola de beneficência. E diz mais que muitas vezes quem mais precisa de fazer a oferta da esmola, de praticar a beneficência, é aquele que está ofertando e não aquele que está recebendo, aquele que está pedindo.
o benefício talvez seja muito maior para quem faz do que para quem recebe. E que muitas vezes, para não ser humilhado, o pobre sofre sem se queixar. Ele prefere silenciar num processo de resignação e sofrer sem nenhum tipo de queixa. A esse tipo de criatura é que o homem verdadeiramente humano, ou seja, dotado de uma grande humanidade, de sensibilidade, de fraternidade, deve procurar sem ostentação. E ele também nos chama a atenção e nos esclarece de que, independentemente do grau de adiantamento que esteja o espírito, encarnado ou na erraticidade, sempre nós vamos estar entre um superior que nos orienta e um inferior que espera que a gente cumpra o nosso dever, a quem devemos assistir, a quem devemos contribuir. Kardec, na pergunta 889, que diz: não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua, ouve dos espíritos superiores a seguinte resposta: sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Nós não podemos esquecer da lei de causa e efeito. Se alguém está na presente encarnação em grandes dificuldades, na condição de mendigo, de um grande necessitado da caridade alheia, muito provavelmente, e quase com absoluta certeza, esta circunstância que ele está experimentando é consequência de uma vida anterior, de uma existência anterior, que não foi vivida convenientemente segundo as leis de Deus. E por isso que os espíritos disseram que são excessos causadores da sua perdição. Sendo assim, ele vai experimentar nesta encarnação dificuldades porque não soube utilizar as potencialidades do espírito em encarnações anteriores, de sorte a construir ou constituir um patrimônio divino com o qual viveria em tranquilidade, no caminho da felicidade plena. E os espíritos assinalam algo importantíssimo, dizendo que é desta concepção, desta forma de entendimento, desta forma de agir, que depende a melhoria do planeta. Ou seja, o planeta melhora quando cada um de nós melhora. E a prática da caridade é o caminho, o único caminho que nós temos para a nossa melhoria e a melhoria do planeta Terra. Pensemos nisso com toda a calma e toda a prudência que o assunto determina. Agradecendo o carinho da sua atenção, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.